Os prismas, eles têm uma classificação. A gente pode classificar ele quanto ao número de arestas da base. E aí a gente vai ter os prismas triangulares, quadrangulares, pentagonais e hexagonais. O prisma triangular, a base é um triângulo. O quadrangular, a base é um quadrilátero. O prisma pentagonal, a base é um pentágono. E o prisma hexagonal, adivinha? É um hexágono a base, né? Então, continuando o nosso esqueminha, colocando a classificação pelo número de arestas da base, os triangulares, base triângulo, quadrangular, base quadrilátero, pentagonal, base um pentágono, hexagonal, base um hexágono. A gente também pode classificar um prisma quanto à inclinação das arestas laterais. Ele pode ser um prisma oblíquo, onde as arestas laterais são oblíquas à base, assim, esse meio tortinho aí. E os prismas retos, que as arestas laterais são perpendiculares à base, ou seja, formam ângulos de 90 graus com a base. Aqui cabe dizer que a gente vai estudar os prismas retos, né? São os mais comuns que a gente vê nos livros e tal, que cai no vestibular. A gente vai se prender só aos prismas retos. Então, continuando o nosso esqueminha lá, a classificação quanto à inclinação das arestas laterais, tem os oblíquos, que as arestas laterais são oblíquas à base, e os retos, que as arestas laterais são perpendiculares à base. Então, começando, os elementos de um prisma reto. Olha lá, são as faces, né, da base, olha, essa de cima e a de baixo, né, paralelas, tá vendo? Os vértices, que é o encontro de duas arestas, né? Aí nesse prisma quadrangular que a gente está vendo aí, a gente vai ter 8 vértices, né? 4 em cima, tá vendo? 4 embaixo. Então você pode dizer que são 4 de um lado, 4 do outro. São os mesmos vértices, certo? As arestas laterais, que são o quê? As linhas que formam o contorno lateral do prisma, né? Nos prismas retos, o que vai acontecer? Essa aresta lateral vai ser do mesmo tamanho da altura, tá? As faces laterais, que são as faces, né? Esses retângulos aí que formam o prisma, o contorno dele, a lateral dele. E a aresta da base, que são essas linhas aí que formam as bases, né? Tanto embaixo quanto em cima. Repara que todas as faces laterais dos prismas retos são retângulos, olha lá. Tanto o triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal, repara que todas as faces laterais de todos eles são retângulos. Bom, então continuando aí o nosso esqueminha, olha, os prismas retos, coloquei os elementos dele aí embaixo, ó. Os vértices, as arestas da base e a lateral, e as faces também da base e da lateral, que é igual à altura. Bom, um caso particular de prismas quadrangulares, né, são os paralelepípedos. O que é isso? Paralelepípedo é um prisma triangular que a base dele é um paralelogramo. Lembra paralelogramo? Que a gente desenha assim, essa figura tortinha, como tá vendo aí nesse da direita, né? A base é esse tortinho aí. Só que o que acontece? A gente não pode esquecer aqui que para uma figura plana ser um paralelogramo, ela precisa ter os lados paralelos 2 a 2, né? Então, a gente também tem que todo retângulo é um paralelogramo, né? Ele tem os lados laterais 2 a 2, né? E o quadrado também é um paralelogramo. Eu acho que aqui também cabe dizer que todo quadrado também é um retângulo, já percebeu? Que para ser um retângulo, ele precisa, além de ser um paralelogramo, ele também precisa ter todos os ângulos internos medindo 90 graus. Então, o quadrado, ele tem essas características, né? Ele é um paralelogramo e tem todos os ângulos internos iguais a 90 graus. Então, o quadrado é o caso particular do retângulo. O quadrado é um retângulo que tem todos os lados iguais. Bom, como é que a gente calcula a diagonal de um paralelepípedo? A gente pode calcular a diagonal do paralelepípedo através do Teorema de Pitágoras. Como a gente calcula isso? Olha só, repara esse triângulo rosa aí.
eu tenho que a hipotenusa desse triângulo rosa é a diagonal do paralelepípedo, né? E os catetos? O cateto que está na vertical, que está em pezinho, tem a mesma medida do C, que é a altura do paralelepípedo. E o cateto que está apoiado na base é a diagonal da base. Né? Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue calcular o valor da diagonal do paralelepípedo. Mas a gente não precisa desse esforço todo, a gente pode simplesmente decorar essa fórmula aí do lado. Olha. D é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é A, B e C? São as dimensões do paralelepípedo, né? O comprimento, a largura e a altura.